Graça e paz, irmãos, tudo na paz? Quero agradecer você que tem acompanhado nossos vídeos. Tem alguns temas interessantes aí, nós que temos pregado o Evangelho da Graça. E hoje, nessa noite, eu coloquei um tema aqui bem interessante. Um apocalipse no futuro não é possível. Por que eu coloquei essa frase? Porque o Apocalipse de João foi para aquele primeiro século. Não adianta a gente trazer um Apocalipse de João para um futuro incerto. Por quê? Nós vamos examinar alguns textos aqui, Jesus comprovando que aquela geração é que viria a vinda dele. Então você que também não é inscrito no nosso canal, escreve aí, dá um joinha, envia esses vídeos para outras pessoas que gostarem. E você vai estar também ajudando a nós divulgarmos essa mensagem. Por que nós estamos divulgando uma mensagem dessa, irmão? Porque há 2000 anos que Jesus está voltando. Toda dificuldade que acontece no mundo, Jesus está voltando. Primeiro século, Jesus estava voltando. Lá ele voltou, no ano 70. Porque toda a Bíblia se cumpriu lá no ano 70. A Bíblia diz em Lucas capítulo 21, verso 20 a 22, diz que quando vocês vê Jerusalém cercada de exército, sabei que está chegando a sua desolação. Então era para se cumprir todas as coisas naquele período. Então nós vamos examinar aqui, porque no ano 100 Jesus estava voltando, no ano 200 Jesus estava voltando, qualquer dificuldade, guerras, problemas, doenças, Jesus estava voltando. E agora, nesses últimos tempos agora, chegou o coronavírus no mundo, né? Jesus está voltando. Agora arrumaram a vacina, Jesus já não vai voltar mais, porque arrumaram a cura, não vai voltar então. Então, nós vamos examinar algum texto aqui. Está em Mateus capítulo 16, versículo 28, que diz assim: em verdade vos digo, algum do que aqui estão, de modo nenhum provarão a morte, até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Então, Jesus estava diante dos seus discípulos, e eles estavam ali, e Jesus lança essa palavra. Eu já vi alguns pregadores, até famosos aí na mídia, dizendo que essa passagem, Jesus estava falando da transfiguração, onde ele leva os discípulos e ali aparece Elias e aparece Moisés. Mas nós vamos voltar ao contexto, que é o capítulo 16, verso 28, nós vamos ver que o contexto não é esse. Nós vamos ver que o contexto que Jesus estava dizendo era o Mateus 16, 27. Diz assim: porque o Filho do Homem adivina a sua glória, adivina na glória do seu Pai, com os seus anjos. Então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então ele diz que ele viria com os seus anjos e retribuir a cada um segundo as suas obras. Se essa passagem se refere à transfiguração lá no monte, então Jesus já deu lá a cada um segundo as suas obras. E aí quando ele diz assim: em verdade eu vos digo, algum do que aqui estão, de modo nenhum, provarão a morte, até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Então Jesus estava dizendo que tinha alguém ali dos seus discípulos que não ia provar a morte até que visse ele vindo no seu reino. Alguns têm criticado a nossa mensagem, mas o que eles vão fazer com um verso desse? O que eles vão dizer aqui? Então só temos duas coisas. Ou Jesus já veio, três coisas. Ou Jesus já veio, ou ele é mentiroso, ou alguns discípulos ainda estão continuando vivos até hoje, ainda com 12.000 anos e pouco. Nós vamos para o segundo texto aqui, que é Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu
para mostrar os seus servos as coisas que em brevemente devem acontecer, enviando-as pelos seus anjos, a notificou a seu servo João. Então, breve para João, o que seria então, irmão? Quando a gente pega essa palavra breve, breve é um período breve, é um curto período. Então, todos que vieram até hoje, eles estão dizendo, em breve ele vai vir, em breve ele vai vir, mas nunca que vem. Eles sim, eles receberam essa palavra, entenderam o contexto e viram que em breve mesmo ele veio. Do ano 33 ao ano 70, que foi a destruição de Jerusalém, foi um período de 37 anos mais ou menos. Se cumpriu uma geração a qual Jesus disse. Então, esse em breve era só para eles ou é para nós também? Em breve é coisa rápida. Não ia demorar tantos anos. Vamos para o próximo aqui. Mateus 24, 32 diz assim. Jesus estava no Monte das Oliveiras, pregando o fim dos tempos e a destruição do templo de Jerusalém. E ele diz assim, aprendei, pois, Mateus 24, 32, aprendei, pois, da figueira, a sua parábola. Quando já os seus ramos se tornam terro e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vides todas essas coisas, sabei que ele está próximo mesmo às portas. E aí o verso 34 diz assim, em verdade eu vos digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Esta geração, meus irmãos, a gente sempre bate nessa tecla. Esta geração é a minha geração? Ou era uma geração presente que estava ali? Jesus estava falando para uma geração, para aquele público que ouvia ele. Vamos para o próximo aqui. Mateus 23, para confirmar. Jesus está diante dos fariseus, dos hipócritas, aqueles que diziam que guardavam a lei de Moisés, mas não guardavam nada. Eles, na realidade, eles matavam os profetas. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a um deles matareis e crucificareis, e a outros perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós, sobre eles lá, caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. E o verso 36 é o verso chave, que diz assim, em verdade vos digo, que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Então, irmão, toda a Bíblia, ela tinha um contexto. Nós não podemos pegar essa passagem hoje e trazer para o público do século 21. Nós estamos anulando aquilo que Jesus disse que esta geração. Então, essa geração não tem como ser geração do ano 100, 200, 300, 400, 500 e chegar até hoje. Até quando vai durar isso? Mas ela tinha um prazo. Não passará esta geração presente que estava lá. Vamos ao próximo aqui. Apocalipse capítulo 1, já citei ali em cima, mas só para nós vermos o contexto da palavra breve. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. A palavra brevemente, irmão, aqui traduzida, a palavra brevemente traduzida aqui significa taquém, que traduzido significa rapidez. Então,
que João tinha em mente? Rapidez, ele sabia que era uma coisa próxima, uma coisa rápida. Se eu falo que vou chegar aí em breve, eu não posso levar 12 mil anos para chegar. Ah, minha esposa me ligou, em breve eu estou aí. Em breve é um período de curto tempo. Se demorar 100 anos, eu já não vou mais, eu já morri. Então o que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver 1 Timóteo capítulo 3, você analisa se tem sentido eu pegar a palavra de Apocalipse e traduzir ela para um futuro incerto. Diz assim: escrevo-te estas coisas, embora esperando ir ver-te. Escrevo-te estas coisas, embora esperando ir ver-te em breve. Você nota que é a mesma palavra de Apocalipse? Então será que Paulo ainda tem o desejo de ver Timóteo ainda em breve? Será que Paulo está vivo? Será que Timóteo está vivo para que Paulo fosse ver ele em breve? Então, por essa palavra você pode ver que tem muita coisa que nós precisamos rever. E é essa mensagem que eu peço a você, que você analisa e vê quanto nós fomos enganados com essa vinda de Jesus, com o fim do tempo e com o fim do mundo. Era para aquela geração. Infelizmente, hoje nós somos taxados, o povo da graça, como hereges, estamos pregando uma nova doutrina. As pessoas não gostam de ler, eles não examinam, eles vão lá e tudo que o líder fala, ele tem como verdade, mas não examina a Escritura. O que a Bíblia diz? Errais porque não examinais as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. Então que Deus possa continuar te abençoando, meu irmão. Agradeço pela sua oportunidade de ter nos seguido no nosso canal. Tem alguma dúvida? Lá no nosso canal tem lá vários vídeos, você pode enviar para alguém, dá um joinha, dá um like, espalhe essa mensagem. Viva o futuro, meu irmão. Viva o presente, esquece do futuro, porque cada um de nós vamos ter o nosso encontro quando partimos desse mundo. Entramos no mundo espiritual e viveremos para sempre, mas nós não precisamos ficar com medo do fim do mundo. O fim do mundo era lá, a palavra fim do mundo era o mundo de Israel. Era aquele cenário em volta, onde tinha um juízo que a lei de Moisés prometia que Deus traria um juízo sobre eles. Nós fomos justificados, estamos salvos, reinando em vida e em perfeita vitória. Um abraço, que Deus continue te abençoando.